Meu irmão, Deus te abençoe, derrame graça sobre sua vida. Nós estamos meditando e quero compartilhar mais uma vez com você no texto de João, o Evangelho segundo João, capítulo 12, do versículo 1 em diante. E nós meditamos um pouco nesse texto semana passada e hoje nós voltamos a esse texto e meditamos mais uma vez nele. João narra juntamente com Mateus e Marcos esse texto, esses acontecimentos aqui. E nós vamos rever aquilo que Deus deixou para nós aqui nesse texto assim. Jesus é ungido em Betânia, é o título desse texto na NVI. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém? Nós meditamos sobre os personagens deste texto, como aqui no caso, o que recebia esse jantar em sua casa, cada um deles. Esse texto, quando chega em Marcos, vai falar que esse jantar acontecia na casa de Simão, o leproso. Nós vimos sobre o que Deus fez na vida desse homem. Aqui também está Marta, aqui também está Lázaro, aqui também está Maria, tem os discípulos, aqui também com o Judas. Tem cada personagem deste texto que Deus tem algo a nos ensinar através da vida destes personagens. E o que acontece aqui é justamente um jantar de gratidão a Jesus por ele ter ressuscitado Lázaro. Eles veem que Jesus tinha agido com misericórdia, com amor na vida de Lázaro, e eles então montam todo esse jantar para agradecer, para dizer para Jesus o quanto ele era importante, o quanto eles amavam. Simão provavelmente recebeu Jesus em sua casa, porque ele também foi curado por Jesus, provavelmente de sua lepra. Ele era conhecido como Simão leproso, mas com certeza ele já não era mais leproso, tinha sido curado, porque já vivia no meio das pessoas, senão ele estaria lá no leprosário. E aqui vem essas pessoas demonstrando sua gratidão, demonstrando sua alegria por ver Jesus, aquele a qual eles deviam toda a vida, a alegria, a razão da existência delas. Mas uma personagem neste texto se destaca, que é Maria. Maria, por 3 vezes a gente vê ela aos pés de Jesus. Por
3 momentos na Bíblia a gente vê essa mulher mergulhando aos pés de Jesus, seja a primeira vez para chorar e clamar por um milagre, na segunda vez em sua casa ela ouvindo a ministração de Jesus, e agora essa terceira vez a gente vê Maria aqui tendo uma atitude completamente inusitada para a sua época, para o seu tempo, porque Maria, ela quebra um vaso de nardo puro, um pequeno vaso de perfume, e tem essa atitude extremamente extravagante com Jesus. E é nessa perspectiva que a gente faz a pergunta para o nosso coração. Nesse início de ano, nesse segundo domingo do ano, no que vale a pena você dedicar a sua vida? No que vale a pena você dedicar os outros 300 e tantos anos que virão ao longo desse ano? O que vai fazer você realmente dizer que a sua vida valeu a pena no ano de 2022? O que pode você nessa noite, metaforicamente, dizer: nisso vale a pena eu quebrar meu vaso de nardo? Para essa razão vale a pena. Mas antes de você trazer essa resposta para você mesmo, ou para você mesma, nós precisamos meditar no que significou para Maria essa atitude, esse exemplo que ela é para nós. Porque quando a gente vê Maria indo lá aonde estava Jesus, como nós vimos, era um jantar de recepção de gratidão. As pessoas, por costume judaico, deveriam estar inclinadas sobre uma mesa bem baixinha e apoiadas em seus cotovelos e os pés para a lateral ou para trás, e elas ali, com uma mão, elas se alimentavam, com a outra seguravam o corpo, e ali elas iam conversando e passavam ali vários momentos juntos. Mas Maria vem com esse frasco de perfume, mais ou menos parecido, o tamanho de uma latinha de refrigerante nossa hoje, quase que um pouco maior, porque era mais ou menos uns 500 ml, meio litro ali de perfume, e ela quebra aquele frasco, ela não abre, ela quebra aquele frasco na cabeça de Jesus e vai molhando todo o corpo de Jesus. Porque eu digo que foi na cabeça, nos outros evangelistas, eles dizem que o frasco de perfume foi quebrado na cabeça. João narra que sobre os pés, claro, perfume líquido foi descendo sobre o corpo de Jesus e chegou aos seus pés. Então, a gente vê aqui essa mulher tendo essa atitude inusitada, e a gente vê algumas lições que essa mulher traz para a nossa vida, nesse início de ano. A primeira coisa que a gente pode ver nessa atitude de Maria, nessa atitude de fé dessa mulher, é que ela deu o seu melhor. Ela deu para aquele que merecia ela quebrar o seu frasco de nardo, ela deu o seu melhor. Ela viu que em gratidão ao que Jesus era, ao que Jesus fez, Jesus não merecia algo menor, Jesus não merecia algo que fosse mais ou menos, Jesus merecia algo que era tudo, algo que significasse tudo para ela. O perfume que ela derramou, o nardo, e não só o nardo, mas o nardo puro, esse perfume não se comprava numa mercearia ou numa loja qualquer, próximo ali nas esquinas de Samaria. Não, o nardo puro era um perfume com uma especiaria importada vindo da Índia. Era um perfume extremamente caro, especial. Era algo que as pessoas tinham porque guardavam aquilo ali para um momento especial em sua vida.
E esses momentos especiais podiam acontecer em situações específicas. E essa mulher vê que aquele era o momento específico para que ela colocasse aquilo que era de tanto valor para ela em prática. Porque o costume do povo judeu era colocar, quando se recebia alguém na sua casa, era colocar uma gota de perfume na cabeça dessa pessoa. Existiam dois costumes. Um deles era colocar uma gota de perfume na cabeça da pessoa que chegou na sua casa. O outro era lavar os pés da pessoa que acabou de chegar na sua casa. Mandar com que um dos seus empregados lavassem os pés daquela pessoa. Mas só que Maria, ela tem essa atitude inusitada, porque ela não quis, como talvez Simão deve ter feito com Jesus, quando recebeu, ela não quis depositar apenas uma gota de perfume na cabeça de Jesus Cristo. Maria quis depositar todo o perfume que ela tinha. Ela quebrou o frasco, demonstrando que dava o melhor na sua adoração a Jesus Cristo. Muitas pessoas que não conhecem a Deus, que não têm uma experiência com Jesus, muitas vezes têm a vida de mais dedicação àquilo que entende ser o principal na sua vida. Muitas pessoas se dedicam à fantasia de carnaval o ano todo, tanto a fantasia quanto ao ensaio para o carnaval, porque creem que essa é a razão da sua vida. Muitas pessoas pagam um ingresso caríssimo para assistir o jogo do seu time preferido, que vai jogar em algum país ou algum estado, e guardam dinheiro, ou então pagam financiado aquela ida, porque veem que aquilo é algo muito importante para a sua vida. Muitas pessoas dedicam tudo o que têm ao seu comércio, ao seu empreendimento, alguma coisa que aquela pessoa viu que era importante para a sua vida, e ela mergulha com todas as forças naquele empreendimento, naquilo que ela viu que era importante para a sua vida, a sua profissão, o seu curso. Mas quando chega no momento de mergulhar a sua vida naquilo que deveria ser o seu culto, a sua adoração, a sua vida a Jesus Cristo, não conseguem fazer com a mesma dedicação. Muitos crentes dão para Jesus o que sobra. Muitas pessoas dão para Jesus aquilo que já não querem mais. Dão o que tem de sobra no seu tempo para Jesus. Dão o que tem de sobra no seu talento, no que podem fazer, no que podem raciocinar para Jesus. Dão da sua vida o que sobra, gasta toda a sua juventude em tudo que achou que foi bom, em tudo que achou que era prazeroso. Quando chega no momento em que já não tem mais saúde, não tem mais força, não tem mais condição nenhuma, então agora eu posso entregar minha vida para Jesus. Dá o que é de menor para Jesus. Aquilo que sobra, os recursos financeiros, muitas pessoas dão para Jesus só o que sobra. Porque na realidade acham que Deus não precisa do meu dinheiro mesmo, então para Jesus é sempre quando dá, quando pode, quando tem alguma condição de ser um dizimista ou de ser um ofertante. Pessoas dão o que sobram para Jesus o tempo todo. Essa mulher, ela nos ensina que quando nós queremos realmente adorar ao Senhor, se eu quero algo de Jesus e demonstrar o que eu quero para Ele, o que eu sou, o que Ele é para mim, nós precisamos dar o que nós temos de melhor. Eu lembro como se fosse hoje o missionário Sidney, missionário lá no estado do Amapá, aqui dando um exemplo para a gente, falando que em alguns lugares lá, de onde ele ia, dos lugares, nas tribos indígenas, nos ribeirinhos, ou mesmo para Macapá, algumas pessoas tinham que remar no seu barquinho, na largura de uma árvore, o tronco de uma árvore,
cascada assim no meio, com ela, o filho, a esposa, remar por 5, 8 horas. Naquele barquinho, teria que colocar ali um saco com farinha, um pedaço de charque, que a gente conhece como carne seca, essas coisas não estragam, um pouco de água, e remar por muito, muito tempo, para chegar à igreja, para prestar o seu culto em adoração ao Senhor Jesus. Quando chegava lá, ficava para poder assistir o culto da noite, e depois vinha embora, viajando, remando de noite, e essa viagem à noite ia dependendo da maré. Quando ela subia e descia, muda toda a característica do lugar, dependia se ia chover muito ou não, e eu fico pensando, meu Deus, como nós precisamos aprender com Maria, com essas pessoas, porque muitas vezes a gente mora na rua da igreja, alguns quarteirões próximos, mas quantas pessoas dão só o que sobra, só o que tem para Jesus, porque se chover um pouquinho, eu não posso ir para a igreja. Se fizer muito sol também, não dá para ir para a igreja. Se fizer frio, não tenho como eu assistir o culto. Mas se for muito calor, jamais, não sair de casa com esse calorão, eu posso ter um infarto. Se alguém da minha família fizer aniversário, Jesus não, eu preciso nesse aniversário urgentemente. Mas se eu tiver agora um espirro, e eu achei que fiquei com Covid, ou com uma gripe, jamais, não saio de casa em hipótese nenhuma. Se o pastor pregar sobre dízimo, não vou mais à igreja. Se eu ficar um tempão sem ir à igreja, ninguém me visitar, porque eu fiquei um tempão sem aparecer lá, não demonstraram que eu tenho valor, também não vou mais. E nós inventamos coisas e mais coisas para colocar Jesus sempre em um local diferente, onde Ele deveria estar na nossa vida, o centro de todas as coisas. Essa mulher nos ensina que se eu quero realmente viver próximo a Jesus, a Jesus, Ele quer o melhor que eu tenho. Ele quer aquilo de melhor que eu possa dar a Ele, com toda a minha energia, com todo o meu esforço. Essa mulher nos ensina que o nosso culto a Jesus precisa ser sacrificialmente, precisa ser algo que realmente demonstra que eu estou empenhado em ofertar aquilo, aquele culto, aquele serviço, a minha vida a Deus. As pessoas guardavam esse nardo puro, as mulheres guardavam isso, normalmente para 2 ocasiões. Se ela fosse se casar, então ela deveria ter aquela especiaria para suas noites de núpcia, era como se tivesse algo de muito valor, ela juntou recursos para ter aquele vaso de nardo, ou muitas vezes também para um momento do sepultamento de alguém muito querido. As pessoas sabemos que não era como hoje, e um corpo ele entra em decomposição muito rápido, e muitas vezes as pessoas demoravam a sepultar alguém, um querido, esperando ainda por um milagre, crendices, coisas assim. Então passava-se 2, 3 dias, 4 dias para sepultar alguém. Então era costume perfumar o corpo de alguém querido com um perfume raro, forte, de fragrância, aroma agradável, até o momento do sepultamento. Então as pessoas guardavam isso para esses momentos. Aquele perfume, ele tinha um valor maior do que o valor financeiro. Apesar de o valor financeiro ser um valor muito alto, aquela mulher tinha um valor sentimental por esse perfume, porque para ela é como se fosse algo de relíquia. Você tem alguma coisa de relíquia na sua casa? Alguma louça que talvez uma avó ganhou, que foi dos seus pais? Quem tem uma louça ou alguma coisa que você tem um valor que talvez financeiramente não seja nem tão caro, mas tem um valor sentimental para você, porque pertenceu a alguém que você ama? Tem na sua casa? Levanta a mão aí. Tem alguma casa, alguma coisa de valor? Pois é. Então uma coisa era assim, no caso, para essa mulher,
o perfume aqui para ela não tinha um valor só financeiro, era também, mas tinha um valor sentimental, porque significava algo importante na vida dela. Derramar aquele perfume sobre Jesus foi a maneira como ela encontrou de mostrar o seu sacrifício de adoração a Jesus. Foi como ela encontrou de mostrar que ela ali estava não dando algo que sobrasse, ou uma coisa meramente corriqueira do seu dia a dia. Não, ela deu o seu melhor e algo que era para ela como algo de sacrifício. Ela nos ensina que a nossa vida, o nosso culto a Deus exige coisas que para nós são sacrificiais. Ah, pastor, mas Jesus já fez todo o sacrifício que ele precisava fazer por mim na cruz, e eu não preciso fazer mais sacrifício. Sim, é verdade, você não precisa mais viver de sacrifício, todo ele já foi feito lá na cruz, mas não significa que por causa disso, a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Jesus, as coisas que você faz para ele serão migalhas, que você vai agir com isso com desdém, como muita gente faz, que você vai agir com o seu culto, a sua vida a Deus, como se fosse algo que tanto faz ou tanto fez. Não, aqui o culto sacrificial, a vida sacrificial, é uma metáfora que representa dedicação a Jesus, dedicação, esmero naquilo que você quer fazer. Nós não podemos dedicar ao Senhor o que sobra, um culto, uma vida, um serviço no que sobra, e querer dele as melhores coisas da terra. Nós precisamos dedicar, da mesma proporção que nós queremos as bênçãos do Senhor, a minha vida para Ele deve ser uma vida de dedicação total, deve ser uma vida de culto. O meu culto não é esse momento sozinho, o culto é aquilo que Deus fez na minha vida, e eu então devolvo a minha vida para Ele como um constante culto de adoração a Ele. Essa mulher nos ensina aqui, que o nosso sacrifício a Deus é a nossa dedicação total a Ele. Interessante que ela não pegou e ao quebrar ou abrir, não sabemos muito bem o formato daquele vaso de nardo puro que ela tinha, mas ela demonstrou clareza ali ao quebrar, de que ela não queria guardar mais nada, que ela não queria levar uma parte de volta, ela estava dando ali aquilo que para ela era o seu mais precioso, era o seu sacrifício, era a vida dela. E é isso que nós aprendemos para a nossa vida. Essa mulher nos ensina que eu preciso dedicar a Jesus a minha vida, que eu preciso dedicar ao Senhor em sacrifício no altar dele o meu coração, a minha história, porque ela me ensina, ela nos ensina também que nessa perspectiva de buscar, ela está preocupada em agradar ao Senhor. Nessa perspectiva de quebrar o frasco de nardo puro, ela está preocupada em olhar para Jesus e agradar a Ele, servir a Ele, focado nele. Sempre que alguém se levanta para fazer algo útil no reino de Jesus, vai receber crítica. Sempre. Sempre que alguém se levantar para fazer algo para Jesus, vai receber uma crítica, seja de um lugar, seja de outro, seja até você mesmo se autocriticando, sejam pessoas que você nem esperava. Se você deseja que a sua vida seja um culto a Deus, se você deseja trabalhar para Jesus, você não pode ter medo de crítica, você não pode parar por causa de crítica. Tem gente que na primeira crítica já para o que estava fazendo e acabou. Na primeira ideia de que foi criticado, muitas vezes nem foi uma crítica, foi um sussurro de crítica, pronto, já para o que estava fazendo e acabou. Se você faz assim, você precisa rever o seu amor para com o Senhor, você precisa rever
a sua fidelidade e dedicação a Deus. Se você para na sua vida cristã, porque alguém falou mal do que você fez, alguém falou mal do que você é, ou pensa em ser, você precisa rever, porque você tem que olhar para quem que você está fazendo. Se é para aquela pessoa, ou se é realmente para Deus. Se a sua vida está realmente dedicada a Jesus, porque crítica você sempre vai ter. Se você levantar a mão, alguém vai dizer, você está muito pentecostal. Se você não levantar a mão para adorar, alguém vai dizer, você é frio, você não tem coração, você não tem sentimento. Se você der um glória a Deus bem alto, vão dizer, esse camarada está meio descontrolado hoje. Se você falar baixinho com você mesmo, no seu íntimo, glorificando ao Senhor, alguém vai dizer, essa pessoa nem adora ao Senhor, fica a boca calada o tempo todo. Crítica você vai receber de qualquer situação, fazendo ou não fazendo, se fizer de um jeito ou fizer de outro, a crítica sempre estará diante de você, e você não pode olhar para a crítica. Essa mulher nos ensina que ela buscou adorar ao Senhor, somente ao Senhor, apesar das críticas. Os primeiros a criticar ela aqui, no caso, foram as críticas de onde ela menos esperava, dos discípulos. Porque quando a gente lê lá o Evangelho de Mateus e de Marcos, a gente vê que Judas, ele já estava influenciando, manipulando os outros discípulos. E todos eles, manipulados por Judas, estavam fulminando aquela mulher. Por que que você fez isso? A crítica era porque ela quebrou o vaso de perfume para Jesus. Não, para Jesus não pode. A crítica era a seguinte, você poderia para os pobres. Ah, para os pobres pode, para Jesus não pode. Para Jesus não, para os pobres pode. Então a crítica era justamente para quem ela estava dando aquele perfume. Veja que coisa louca, os próprios discípulos criticando aquela mulher. Se não fosse Jesus defender aquela mulher, a situação ficaria difícil para ela. Mas ela não se intimidou com o que poderia acontecer. Ela não se intimidou com as críticas que ela poderia receber, porque além de quebrar o vaso de nardo puro e ungir Jesus ali naquele momento, com aquele aroma agradável e perfume que invadiu todo aquele ambiente, ela ainda faz algo mais contrário à sua cultura. Ela desamarra os seus cabelos. Andar com o cabelo solto é coisa moderna. A mulher na época de Jesus, muitos séculos depois ainda, ela tinha que andar com o cabelo amarrado, porque o cabelo representava uma série de coisas na vida da mulher. Então ela desamarra os seus cabelos, mostra os seus cabelos e com esse cabelo seca os pés de Jesus. Chorava, secava as lágrimas e o perfume que ali estava com os seus próprios cabelos. Aquela mulher se humilha completamente diante do Senhor, cultua Ele, independente das possíveis críticas que viriam ali. Essa mulher nos ensina que se eu quero dar o meu melhor para Jesus, eu tenho que pedir a Ele, Senhor, tira de mim essa fragilidade com crítica, tira de mim essa fragilidade, esse mimimi. Eu fico com medo de entregar minha vida a Jesus, o que as pessoas vão dizer. Eu fico com medo de dizer para todos quem eu sou e o que as pessoas vão dizer. Eu fico com medo de tomar uma decisão próxima a Jesus e firmar minha vida com Ele, e ser servo e convicto, e frequentar uma igreja, e servir ali com meus dons, com a capacitação, e o que os outros vão dizer. Repreenda isso no teu coração, na tua mente, em nome de Jesus, porque aquele que vai a Jesus tem que ter o foco nele,
tem que estar olhando para Ele, é para Ele a sua vida, é para Ele o seu culto, é Ele que está te aguardando, é Ele que tem um relacionamento contigo, então você vai dever a Ele lá no último dia, quando você estiver diante dEle, você vai prestar contas, é para Ele do que você fez. Se você foi um servo bom e fiel, se você tratou bem com os dons, com tudo aquilo que Ele te deu, a vida que Ele te deu, você vai prestar contas, é com Ele. Então hoje aqui, enquanto você vive a sua vida, o seu culto, a sua história, foca nele, sirva a Ele, glorifica o nome dEle. Não, eu estava ouvindo um testemunho, um testemunho, esse era um verdadeiro testemunho, de alguém que voltou e ela abandonou a Jesus e voltou a cultuar cultos afrodescendentes, da onde ele veio, porque encontrou muito mau testemunho na igreja, encontrou pessoas que falavam coisas que não viviam. São pessoas que vêm à igreja, mas estão preocupados com outros. São pessoas que estão na igreja, mas estão preocupados com os Judas da vida, estão preocupados com o que os outros estão fazendo, esqueceram que vão prestar conta diante de Deus, e que não vai prestar conta diante de pastor que fez A, de presbítero que fez B, o irmão da igreja que fez algo C, do líder de lá, não, você não vai prestar conta diante de nenhuma dessas pessoas não, você vai prestar conta do que você está fazendo com a sua vida diante de Deus. Então não use as pessoas como desculpa para se distanciar do teu foco, do teu culto, da tua visão, que tem que estar focada no Senhor. Maria nos ensina que ela não estava focada em Judas, que ela não estava focada nos discípulos, que ela não estava focada na cultura da sua época, que ela não estava focada no que os outros iam dizer, focada em adorar, em derramar diante do Senhor aquilo que Deus já tinha colocado no coração dela. Porque quando ela faz isso aqui, ela não faz na hora assim de repente, ela não tem assim de repente um relance, for fazer tal, não, na realidade ela levou, ela não estava em casa, ela levou aquele pote de perfume, na realidade aquilo já estava no coração dela, Deus já estava ministrando. Quando a gente faz alguma coisa para o Senhor, num culto público, e as pessoas estão vendo, é porque aquilo já estava no nosso coração há muito tempo. Toda vez que eu prego, é porque Deus já falou para mim aquilo. Todos que fazem alguma coisa para o Senhor, seja na recepção, onde é que for, é porque o Senhor já ministrou o coração deles aquilo que deveria fazer. É porque já tem que estar com aquilo antecipadamente na sua vida, no seu coração. Maria já chegou ali pronta a fazer aquilo. Por isso ela não estava preocupada com o que os outros iam dizer. Ela já estava focada no amor que ela tinha por Jesus Cristo. Judas calcula. Porque era 300 denários. 300 denários é muito dinheiro. Uma diária de um trabalhador aqui nesse tempo era 1 denário. Então, na realidade, ele está falando de um valor que era de 300 dias de trabalho. Quase o ano todo, quase os 365 dias de trabalho. Aqui esses 300 denários simboliza um ano todo de trabalho. O que Maria está focada ali é dizer para Jesus: a minha vida toda é sua. A minha vida toda eu dedico a esse ministério, a esse Jesus que me salvou, que tem feito essa obra na minha vida. A dedicação de Maria foi uma dedicação total. Imagina, financeiramente, 300 denários, divide aí um salário mínimo por 30, né? Então o salário mínimo por 30 vai dar uma diária hoje. Multiplica essa diária do salário mínimo por 300, era aquilo que era o valor do pote de perfume, do nardo puro de Maria, e foi aquilo que ela quebrou, ungindo Jesus naquele momento, independente do que os outros iam dizer. Na realidade, o que Maria fez, mesmo sendo criticada, Jesus protegendo Maria, aquilo ali serviu para a eternidade.
Jesus mesmo fala, deixe ela, porque importuna ela, isso que ela está fazendo aí, ó. Vocês hoje têm os pobres com vocês ainda têm os pobres e sempre terão, mas o que ela está fazendo aí é a mim, que vocês nem sempre terão. Jesus deixa claro que aquela atitude daquela mulher era uma atitude própria. Jesus era contra o evangelho dos pobres, Jesus era contra ajudar os pobres, porque Judas falou que poderia pegar aquele dinheiro e dar aos pobres, mas não, Jesus não era contra o evangelho dos pobres, pelo contrário. A gente sabe muito bem que o evangelho anda lado a lado com ajuda mútua, com que nossa fé anda de lado a lado com a ajuda às pessoas. O que estamos dizendo aqui é que Jesus deixa bem claro para eles que para Ele, para o Senhor, é o melhor, e Ele aceita o nosso melhor. Você quer o melhor do Senhor? Olha que interessante, Maria ensina para a gente, e há uma última lição que a gente tira dessa atitude dessa mulher, que ela demonstrou amor em tempo oportuno, no momento certo. Maria, ela viu que aquele era o time, que aquele era o momento, não podia ser antes nem depois, e era justamente, ela estava correta, porque 6 dias depois começaria a Páscoa. Dali Judas ia sair para começar a traição a Jesus, a maquinar como é que ia fazer tudo. Jesus ia sair dali e já ia começar a sua viagem para Jerusalém, ia entrar em Jerusalém, e lá em Jerusalém ele seria preso, e durante a Páscoa ele seria morto. Maria, ela usou o tempo certo, ela demonstra claramente para nós, que aquilo que eu tenho que fazer para Jesus é agora, é nesse momento, é nessa hora que eu tenho que quebrar o frasco de nardo puro na minha história, porque todos nós temos um frasco de nardo puro na nossa vida. Metaforicamente, esse frasco de nardo puro são os 365 dias que você tem no ano, que deles já se foram 9. É todo esse ano que você tem para frente. Esse ano que você tem para frente é o que você tem de valor. É onde você vai dedicar o seu tempo, é onde você vai dedicar a sua vida. É aquilo que você vai dizer, o que realmente tem valor ou não para você. Maria ensina para nós que o tempo de eu dedicar o melhor que eu tenho para o Senhor é agora. Ela não esperou, em algum momento, quando der. Os outros evangelhos deixam claro para nós, quando Jesus diz para ela que a atitude dela foi para a eternidade, porque aquela atitude dela serviu como unção, a ungir o corpo dele para o sepultamento. Quando as mulheres foram lá e levar, ver como é que tinha sido sepultado o corpo de Jesus, Maria já tinha ungido o corpo dele 6 dias antes, nesse culto, nessa adoração, porque ela viu que o tempo certo era naquele momento. Essa questão do tempo é muito séria, e a gente volta e meia fala isso com os irmãos. A gente vê muitas pessoas querendo demonstrar algum tipo de valor, de amor, de consideração para as pessoas, depois que passa o tempo, depois que passa o time. Não dá. Muitas pessoas vão ao extremo disso e querem demonstrar que amam um ente querido que morreu, quando a pessoa está sendo sepultada. E a gente nesse momento vê claramente quando tinham coisas para resolver, porque há pessoas que estão vendo ali o corpo da pessoa sendo velada, mas é como que se não quisesse deixar com que a pessoa fosse sepultada. O choro, a angústia é tão grande, porque é como se não tivesse resolvido tudo o que tinha que ter resolvido antes. Nós somos assim, nós queremos sempre postergar nosso comportamento, nossa demonstração de importância, de amor, de carinho para as pessoas, e perdemos o time, perdemos o tempo. É agora a hora. Você quer dizer que ama alguém? Demonstra isso agora, fala agora. Chega em casa, mostra, fala,
dá o seu carinho, o seu amor, o seu abraço, você não sabe se é o time ou não. Para Jesus, o tempo é hoje. Você não sabe o que será amanhã. Se você não entregou sua vida a Jesus ainda, você precisa fazer isso hoje. O tempo é hoje, é agora. Se você andar longe do Senhor Jesus, você precisa se reconciliar com Ele hoje, agora. O tempo é hoje. Essa mulher nos ensina que a gente tem que usar o tempo oportuno para aquilo que tem que ser feito. Se você precisa dedicar os seus dons, se você precisa dedicar os seus talentos ao Senhor, se você precisa tomar uma decisão na sua vida específica e seguir a Jesus e abandonar situações, o tempo é agora. Não é amanhã, não é domingo que vem, não é mês que vem, você não tem que postergar, é agora. O que você precisa tomar como decisão no teu coração hoje, para dizer, olha, a minha vida, o que eu tenho de mais importante é a vida que o Senhor me deu, e eu coloco ele aos pés de Jesus. Eu quebro o meu frasco de nardo em Jesus e dedico ele a minha vida nessa noite. Maria nos ensina que nesse início de ano você não tem caminho melhor para tomar, se não dizer assim, minha vida é toda de Jesus, meu coração é todo do Senhor Jesus, a minha história eu dedico ao Senhor Jesus. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu respirar nessa terra, eu dedicarei minha história, minha vida toda a Jesus. Eu farei o que for preciso, eu darei o meu melhor, eu farei sem querer saber o que as pessoas vão dizer ou me criticar ou não, e eu farei isso hoje, no tempo que eu tenho, agora. Amém, meu irmão? Eu quero orar contigo assim.